Bom, nós vamos refletir na palavra do Senhor, né? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Todos acharam aí? Amém? Espera aí que eu ainda não achei. É isso mesmo? O óculos está me fazendo falta. Ou então a luz aqui ficou pior. Porque antes eu estava enxergando bem aqui, né? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus vem falando sobre as ansiosas solicitudes da vida, mas não é sobre isso que eu quero falar, mas eu vou usar esse texto aqui para a nossa reflexão. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, colocar diante do Senhor esse momento tão especial, onde nós somos assistidos pela palavra dEle, somos alimentados pela palavra dEle, porque precisamos disso. O mundo tem lançado tantas coisas para tentar nos alimentar, mas a única coisa que nos alimenta verdadeiramente é a palavra de Deus. Então abra o teu coração para receber aquilo que Ele já tem reservado para tu esta noite. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, mais esta noite, primeiramente te agradecendo, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui na tua casa, onde muitos, Senhor, não têm tido essa oportunidade. Em muitos países, Senhor, esse encontro já não é mais possível, mas aqui, Senhor, ainda temos essa oportunidade e te louvamos por isso, Senhor, em poder ter o lugar para falar de Ti, para falar do Teu amor, para expressar, Senhor, a nossa gratidão ao único e verdadeiro Deus. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos, Pai, nesta noite, ó Deus, e tudo o que acontecer, Senhor, neste culto, Senhor, neste momento, que seja para a honra e glória do Teu nome. Que os nossos corações estejam abertos, a nossa mente aberta, Senhor, e para que possamos compreender qual é a Tua boa e perfeita vontade para cada um de nós. Tira de nós todas as limitações, tudo aquilo que possa servir de empecilho, de obstáculo, Senhor, para o fluir do Teu Espírito, e dai-nos, Pai, esta noite, esta bênção de sair daqui alimentado, Senhor, pela Tua palavra. Assim oramos, mais uma vez agradecidos, Senhor. Amém? Amém. Irmãos, nós estamos aqui, como o pastor, né, falou, nós estamos aqui na nossa EBD, falando sobre os montes, e hoje nós falamos sobre o monte Sinai, o monte Horebe, né, que é o monte do chamado. E todo crente ele tem um chamado, né? Você que está aqui, né, você tem um chamado, independente, eu não sou crente, né, mas você tem um chamado na sua vida, independente de você ser crente ou não, você tem um chamado, você tem um compromisso, você pode até nem reconhecer, você pode até não entender isso, mas você tem um chamado na sua vida, né? E para a vida do crente, muito mais ainda, porque a gente tem um chamado de Deus, né, para realizar a obra dele, e também temos os chamados, que nós temos os chamados, né, sociais, os chamados da nossa vida cotidiana. Eu tenho uma profissão, eu sou chamado para exercer aquela profissão, tenho que fazer o melhor, tenho que fazer, né, da melhor forma possível. E a gente está falando isso, e o Monte Sinai é um simbolismo desse chamado. Por quê? Porque é onde Moisés ele é chamado para executar, para realizar uma missão. E qual é a missão? A missão é libertar o povo de Israel, né, que estava preso, estava cativo, né, no Egito, e chegou a hora de libertar. Chegou a hora daquele povo sair de lá. Por que chegou a hora? Porque o sofrimento estava grande. Enquanto eles estavam ali na comodidade, sendo servido, sendo alimentado, né, com todo o conforto, porque tinha um faraó que era, vamos dizer assim, simpatizante, né, daquele povo, mas depois ele morreu, e o outro que veio, ele começou a trazer fardo,
peso para aquele povo. E aí o povo começa a clamar, começa a buscar de Deus para sair daquela situação. Geralmente é isso que acontece com a gente. Enquanto a gente está numa vida confortável, a gente está bem. Estamos bem, né? E a gente não faz nada. Né? A gente está, né, satisfeito com a situação, mas quando o negócio começa a apertar, aí a gente começa a agir de alguma outra forma. Né? E aqueles que têm o conhecimento do poder, né, que há em Deus para poder solucionar problemas e dar direção para problemas, a gente começa a buscar em Deus. E foi isso que o povo fez. O povo começou a buscar em Deus para que Deus mandasse alguém que o pudesse libertar, tirar daquela situação. E Deus enviou Moisés. Quem conhece a história, quem sabe da leitura, sabe das controvérsias que há ali, dos conflitos que Moisés deve ter passado por conta de ter que voltar para um lugar onde ele já tinha fugido, né, depois de ter cometido um ato que seria condenável naquela situação, mas aí ele tem que voltar. Ele volta. Então, cada um de nós temos um chamado. E como fazer para entender esse chamado e cumprir esse chamado? Porque o mais importante é isso. Não adianta eu saber que tem esse chamado, mas o que eu vou fazer com isso? Não vou fazer nada? Né? Você tem um chamado? Você crê nisso? Você sabe qual é o teu chamado? Você já parou para pensar nisso? Para que eu estou aqui? Para que Deus me criou? Para que eu vim para o mundo? Para que eu estou na igreja? Para que eu estou dentro de uma sociedade? Para que eu estou dentro de uma família? Né? Para que eu estou ali? Tem um propósito. E Deus tem um propósito grandioso para cada um de nós. E nós precisamos entender isso. Né? Nesse texto aqui de Mateus, o capítulo 6, a partir do versículo 25, eu não vou ler todo, né? Mas Jesus ele vem explicando aqui, para aqueles que estavam ali ao seu redor, né, havia uma preocupação das pessoas em uma busca incessante de algo que poderia suprir a necessidade de um momento, né, como o que comer, o que vestir, né, do que se alimentar, o que beber, né, essa era a preocupação do povo. Né? E aí Jesus, falando naquela situação, ele falou para a gente não se preocupar com isso. Não se preocupa com essas coisas, porque vocês têm coisas mais importantes para se preocupar. E quais seriam essas coisas mais importantes para a gente se preocupar? É o que ele fala lá no versículo, que eu não grifei aqui, mas está aqui no meu texto, o versículo 33, está aqui no meu esboço, versículo 33, né, que ele diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Então, Jesus ele está dizendo aqui que a gente pode buscar todas essas coisas que eles estavam querendo buscar aqui, mas em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, ele está querendo dizer que a nossa maior preocupação em buscar alguma coisa para a nossa vida deve ser buscar o reino de Deus. E ele dá a chave, né, o segredo, né, que pode nos garantir o sucesso em buscando o reino de Deus e a sua justiça. Ele completa dizendo: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus está falando assim para a gente: vocês busquem isso aqui, não se preocupem com as outras, porque as outras vão ser acrescentadas. E hoje, irmãos, a gente vive um momento de grande conflito. Eu conversei com uma pessoa essa semana, e a pessoa reclamando, crente, mas reclamar é normal. Crente pode reclamar? Pode reclamar. Não vejo problema nenhum em crente reclamar. Eu vejo problema quando o crente reclama e não confia que Deus pode resolver, que Deus pode trazer solução. Mas reclamar, o povo de Israel reclamou no deserto, né? Para eles foi diferente, porque eles reclamaram e não acreditaram que Deus podia os levar para a terra prometida, né? Então reclamar é normal do homem. Nós reclamamos. Eu reclamo quando dou uma topada, eu reclamo quando estou sentindo uma dor, eu reclamo, né, quando alguma coisa sai do controle, dá errado, eu reclamo, normal. Agora, eu não posso fazer com que isso seja uma interferência, um empecilho para que a obra de Deus seja feita na minha vida. E aí, a gente hoje vive esse momento. Eu estava conversando com essa pessoa e ela reclamando: poxa,
eu vejo fulano de tal, né, conseguindo isso, fazendo aquilo outro, e se dando bem em todas as situações, e eu aqui, crente, né, sofrendo tantas necessidades, né, eu quero fazer uma coisa, não consigo, eu quero fazer outra coisa, não consigo, né, e a Bíblia fala isso, né, fala sobre isso, que a gente fica olhando, né, o que o outro está fazendo, o que está acontecendo na vida do outro, a prosperidade do outro, né, isso é prejudicial para a gente, né? E aí, conversando com essa pessoa, eu falei, mas fica tranquila, porque Deus está no controle de tudo. Não há nada que seja permanente, né? E essa pessoa que conversava comigo há algum tempo atrás, há 10, né, alguns anos atrás, era uma pessoa de sucesso, era uma pessoa, né, que tinha uma vida boa, confortável, e hoje passa algumas limitações, né? Mas é assim mesmo, a vida é uma oscilação. A gente tem que confiar que esse momento de dificuldade o Senhor vai suprir as nossas necessidades e o amanhã vai chegar. Amanhã pertence a Ele, eu confio nele, que Ele fará grandes coisas no nosso meio e nas nossas vidas. Então, Jesus está colocando isso aqui. Olha, o que a gente deve buscar primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. Falar em justiça hoje está uma complicação, né? Hoje, agora, aqui eu posso falar à vontade, porque não está sendo mais transmitido ao vivo. Queria até anunciar para vocês, a gente não está transmitindo mais o nosso culto ao vivo, tá? Por quê? A gente decidiu somente gravar, depois editar e aí publicar. Tá? Então, a gente não está mais fazendo a transmissão do culto ao vivo, né? Então, eu incentivo também que você que venha participar aqui na igreja, né, para que você possa, como eu falei aqui semana passada, não adianta que você não vai ter o mesmo ambiente, né, lá na transmissão ou quando você estiver assistindo o culto lá, né, ou parte do culto, não vai ser a mesma coisa que está aqui. Tu não vai ver o pastor Valadão cantando aqui, uma raridade, né? Isso tu não vai ver, né? Não vai ver muitas outras coisas que você só vê aqui, né? Então, na gravação que a gente vai postar depois, vai ser tudo editado. Essa semana aconteceu um negócio comigo que eu fiquei muito irritado. Foi quando? Eu não sei se foi na quarta-feira, eu não lembro, foi o final de semana. Não sei se até o pastor pode ter observado aqui que eu estava com uma cara de carrancudo mesmo. Eu estava chateado, super chateado. Eu fui lá em Guapimirim, no sítio, e eu não sei se eu contei aqui, alguém entrou lá no sítio, né, aquele sítio que a gente usa para alugar, para fazer retiro, essas coisas todas. Entraram lá e roubaram os fios do sítio. Roubaram, estou sem luz lá. Isso não é nada. Isso aí, não foi isso que me deixou irritado. Me deixou triste, mas não irritado. E aí chegou a conta de energia elétrica. Essa semana eu fui ver a conta, né? Lá geralmente eu não tem consumo, 20 kW, 10 kW, zero, então não pago nada. Veio uma conta, R$ 1.200. Aí, Jesus, tive que comprar o fio para refazer a instalação, agora eu vou ter que pagar esse 1.200. Eu fiquei muito chateado, reclamei, fiquei triste, né? Uma vontade de fazer gato, uma vontade de fazer um monte de coisa. Porque é isso que a gente tem, essa, né, a tentação que vem, né? Essas coisas acontecem na nossa vida para nos tentar a fazer coisas erradas, para a gente sair da direção. Mas aí depois eu descobri o que realmente aconteceu. É um erro deles. Eles trocaram o meu relógio, né, e pegaram a leitura do relógio anterior e somaram com a leitura atual do relógio novo. Só que o relógio novo estava 000 e o outro estava 8.900 e alguma coisa. Então, o consumo de 8.900 e alguma coisa até 000 foi o que eles acharam que eu tenho que pagar, né? E aí eu vou ter que ir lá para resolver essa situação, né? Chata, negócio chato. Mas eu digo isso, irmãos, porque essas coisas que nos acontecem, elas vêm para nos tentar a agir erradamente. E aí, depois que você age erradamente, aí você vai ter um dedo acusador, alguém apontando para a tua vida de forma, né, legal, porque você deu brecha. Porque não importa se você achar que está certo ou não, pela lei do homem você está errado.
né? E até pela lei de Deus você está errado. Se eu botar um gato lá para suprir, né? Eu vou fazer um gato aqui até R$1.200, aí depois eu tiro o gato, né? Só para não tem como fazer isso, né? Eu vou estar errado, né? Então essas coisas vêm, irmãos, nesses dias para a gente ser tentado a errar mesmo. E aí a gente perde a vocação, a gente perde, né, o privilégio de ter sido chamado para realizar uma grande obra e acaba fazendo coisas erradas. E aí Jesus está falando aqui, ó, não se preocupe. A primeira coisa que eu quero falar é sobre isso, é sobre a busca. Eu estava lendo o livro de Esdras. Esdras foi um sacerdote escriba que ele foi enviado pelo rei Artaxerxes para voltar para Judá, Jerusalém e compor lá né, reformular e recompor todo o povo, organizar todo o povo, né? E um momento no capítulo 7 diz que Esdras colocou no seu coração a forte decisão de buscar a presença de Deus, de cumprir a vontade de Deus e de ensinar a lei de Deus. São 3 coisas, irmãos, que não pode faltar na vida do crente. Primeiro, buscar. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já buscou isso? Você sabe disso? Ou você está vivendo assim, igual aquela musiquinha, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Ou está indo na onda, né, do vento, do barco, né? Deixa as coisas acontecerem, ou empurrando com a barriga, né? Você tem que ter a sua vida definida. O que você está fazendo aqui? O que você precisa buscar para a sua vida ser uma vida de realização, uma vida, né, boa, realizável, uma vida realizada. Porque todo mundo, irmãos, todo mundo quer ter uma vida realizada. Não tem quem não queira isso. Então nós precisamos fazer o quê? Buscar em Deus. Nós perdemos muito tempo buscando em outras áreas, buscando em outros lugares, buscando em outras fontes, quando só o Senhor tem o caminho certo para nós. É buscar nele, qual é a vontade dele. É isso que vai fazer de nós pessoas boas e pessoas felizes, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Não existe outra vontade que seja melhor do que a vontade dele. Então, esse Esdras, ele coloca isso no coração. Eu preciso buscar a presença de Deus, buscar a vontade de Deus, eu preciso cumprir a vontade de Deus. É o segundo ponto. Buscar é o primeiro, é o que nós devemos fazer. E Jesus instrui isso. Buscai primeiro. Ele não falou buscai em segundo lugar ou em terceiro lugar, mas buscai em primeiro lugar. Acorda de manhã, busque qual é a vontade de Deus para aquele dia na sua vida. Acorda e busca qual é a direção de Deus para a sua vida. A gente não busca isso, a gente busca outras coisas. E a segunda é cumprir. E a gente vê na vida de Moisés essas coisas acontecendo. Ele tem um encontro ali, ele busca saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja o libertador, que você vá libertar o povo de Israel. E depois ele vai cumprir aquela ordem de ir lá e se apresentar diante de Faraó para colocar a situação que Deus havia colocado. E depois ele dá instruções para o povo de como o povo deve sair de lá. Então, todas essas coisas acontecem, é coisa que cotidianamente tem que acontecer na vida do crente. Então, primeiro é isso, buscar, né? Qual é o nosso propósito, qual é a nossa motivação quando estamos na igreja, quando estamos diante de Deus, quando estamos lendo a palavra, quando estamos diante da palavra, qual é a nossa motivação? É para saber um pouquinho mais ou é para buscar a vontade de Deus para a nossa vida? Então a gente tem que parar e fazer essa reflexão para a nossa vida. Josafá, eu gosto desse rei, porque ele falou uma frase que me impactou. Eu já preguei aqui sobre esse homem, mas ele falou uma frase que me impacta todos os dias, que ele fala assim:
Senhor, não sei o que fazer, não tenho forças para fazer, não sei como realizar isso. Havia um exército que tinha se reunido para vir de encontro a ele, um exército muito grande em comparação com o exército que ele tinha disponível, né? E ele não tinha o que fazer. Ele fala, não sei o que fazer, não sei como resolver isso, mas uma coisa eu faço, coloco os meus olhos em Ti, mas os meus olhos vão ficar fixos em Ti. E nesse mesmo capítulo, né, no versículo, isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim, então Josafá, logo quando ele recebe a notícia, diz assim, teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. Josafá, diante de uma situação, ele teve medo. Qual era a situação? Um grande exército que vinha guerrear contra ele. Interessante, irmãos, que ele não sabia de nada, ele não buscou guerra, ele não buscou nada disso. Um exército reuniu lá, fez uma reuniãozinha lá, os amorreus, os jebuseus, aquela turma toda lá, né, se reuniu e falou assim, vão atacar Josafá. É assim, simples assim. O diabo faz as reuniões dele lá e fala assim, vão atacar fulano. É simples assim, você não está esperando isso, você não está, né, preparado para aquilo, e o diabo lança os seus dardos, lança as suas flechas, lança, né, as suas ciladas. Sem você estar ali tranquilo, e ele se desesperou, ele falou, tive medo. Josafá teve medo, mas diante do medo qual foi a postura dele? Buscar em Deus. E essa busca em Deus trouxe solução. Trouxe o resultado, porque aquela batalha foi ganha, foi vencida, sem sequer um homem do exército de Josafá levantar uma arma. Porque o Senhor falou assim, essa briga, quem vai lutar sou eu. Essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. Então, quando ele se coloca em buscar o Senhor, ele recebe a resposta de Deus e fica tranquilo. E aí ele vence aquela batalha. Olha a importância, irmãos, da nossa vida em buscar a direção de Deus. E seja, irmãos, para qualquer área da sua vida, para a sua profissão, eu quero sair do trabalho onde eu estou, busque uma direção de Deus. Não saia atropeladamente, não saia sem uma direção. Está difícil, lá está difícil, mas quando você chegou lá, como é que era? Eu às vezes ouço muitas pessoas falarem, pessoas desempregadas principalmente, quando o Senhor abriu uma porta de emprego para mim, está orando ali, abre a porta de emprego, o Senhor abre, eu vou dar o meu primeiro salário, vai ser todo para a igreja. É difícil. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que tenha feito isso. Pelo menos aqui na igreja, né, não conheço ninguém que tenha feito isso. Chegado aqui, pastor, é o salário do emprego, tá, isso é uma coisa. Mas no momento que você recebe a bênção, você fica alegre. Mas com o passar dos anos, o diabo vai colocando tanta interferência, vai colocando tanta pedra no caminho, vai colocando tantos dardos inflamados, vai colocando tanta gente ruim no teu caminho, que você acaba desgostando daquela situação e quer sair. Mas era uma bênção, né? Como é que pode a bênção ter se transformado em maldição? E aí a pessoa fica desesperada, não, quero sair daqui, não estou aguentando mais, mas para entrar buscou direção, e para sair não vai buscar direção? Né? Tem que buscar direção também. Então, em qualquer situação da tua vida, busque sempre a direção da parte de Deus, porque você vai ser um homem ou uma mulher de sucesso se você fizer isso. Nada vai dar errado para você. Tudo vai dar certo, se você estiver buscando a vontade de Deus. Então, e o segundo ponto é cumprir a vontade de Deus, porque não adianta você saber, buscar, Deus te falar e você não cumprir. Josafá, ele cumpriu. Deus falou assim, você vai para lá, vai para o vale, vai se reunir ali, vai ficar ali enfileirado, preparado para a guerra, tá? Você vai sair, e eles saíram, eles fizeram tudo direitinho, ele cumpriu. E a gente vê isso em na própria vida de Moisés, quando Deus dá as instruções para ele, ele vai e faz aquilo tudo direitinho. Ele buscou direção e buscou cumprir aquilo que Deus tinha feito, tinha pedido para a vida dele. É importante, irmãos, porque somente a direção não vai nos levar a lugar nenhum.
Eu saber a direção não vai me levar a lugar nenhum. Eu ligar o meu GPS e saber o caminho que eu vou ter que percorrer para chegar a um determinado lugar, só isso não vai me levar. Eu vou ter que entrar no caminho e chegar lá, não é verdade? Então, é buscar a direção e cumprir o propósito de Deus, e cumprir a vontade de Deus, e entrar nesse caminho e andar nesse caminho que Ele propôs, que é andar na sua direção. E aí tinha um camarada, aquele jovem rico, que falou, chegou para Jesus, né, questionando Jesus, Senhor, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E aí Jesus fala para ele, você tem que cumprir os mandamentos, você tem que cumprir a minha vontade, né? Não matar, não roubar, não dar falso testemunho, né? Amar o teu próximo, né? E Jesus passa aquilo tudo para ele e fala, mas isso tudo eu já faço, isso tudo eu já estou fazendo, então só isso? É porque, irmãos, muitas vezes fazer a vontade de Deus se torna uma coisa muito vaga, quando a gente não tem uma direção definida. Quando a gente não tem uma direção definida por Deus, fazer a vontade dele é uma coisa vaga. E era esse jovem rico, ele estava nesse dilema, né? Ele sabia tudo que tinha que fazer, cumpria a maior parte das coisas, mas em algumas coisas ele falhava. Ele não cumpria, né? E aí Jesus fala para ele, vai lá, vende tudo que você tem, né? Distribua aos pobres, depois vem e segue, e você vai ter uma vida no céu. Por quê? Irmãos, saber realmente qual é a vontade de Deus para a nossa vida não é algo tão simples. Nós precisamos ter comunhão com Ele. Precisamos ter intimidade com Ele. Eu só conheço a vontade de alguém, os desejos de uma pessoa, quando eu estou muito próximo dessa pessoa. Eu não conheço se eu estiver afastado. Eu não vou conhecer a vontade, saber a vontade, os desejos de alguém pelas redes sociais. Eu não vou conhecer a vontade de alguém se eu não tiver intimidade. Até mesmo, irmãos, vocês podem até ficar espantados, mas até mesmo no relacionamento conjugal, muitas vezes nós não sabemos na totalidade qual é o desejo do nosso cônjuge. Porque são coisas que ficam ocultas, né? Elas vêm se revelando aos poucos. Mas a maioria das coisas que eu sei que ela gosta, que ela gostaria de ter, depois de ter 37 anos de casado, né, seria também um absurdo se eu não soubesse nada, né? Eu sei de alguma coisa, né? Mas a gente só começa a saber da vontade de Deus ou de alguém quando a gente começa a ter muita intimidade. Você tem que dormir, tomar café, você tem que fazer tudo com a pessoa para você conhecer a pessoa. E é isso que a gente tem que fazer com Deus. Para saber qual é a vontade dEle e poder seguir na vontade dEle, a gente precisa tomar café com Ele, almoçar com Ele, jantar com Ele, dormir com Ele, viver com Ele. Porque aí Ele vai se revelando a nós dia após dia. E aí a gente vai ficar sabendo qual é a vontade dEle, quais os desejos dEle, para a gente andar dentro daquele caminho, dentro daquilo que Ele deseja. A pastora, ela gosta muito de doce de amendoim. E toda vez que eu saio, e eu tenho a oportunidade, eu compro um doce de amendoim. E aí eu boto, né, lá em casa. Eu gosto também. Então, mas como agora a gente está numa idade, né, crítica, a gente não pode ficar abusando dessas coisas. Antigamente a gente comprava 3, 4 e comia tudo. Agora não, eu compro metade para ela, metade para mim. Porque tem que ser assim agora. Mas são coisas simples, irmãos, né, que a gente acaba agradando o outro, que a gente acaba, né, e até mesmo sabendo mais coisas com relação ao conhecimento da outra, né, mais intimidade, né? Então com Deus é a mesma coisa, a gente não vai conseguir, por isso que eu falei, é muito vago, é muito difícil você ter, né, realmente bem perceptível, bem firme, qual é a vontade de Deus para a sua vida, se você não tiver intimidade com Ele. Sem intimidade, não vamos conseguir. E para cumprir a vontade de Deus, nós precisamos saber qual é a vontade dEle, para cumprir a vontade dEle, e saber somente conhecendo Ele bem. E aí, esse
esse jovem rico, né, por mesmo ele cumprindo todos aqueles propósitos, eu faço isso, eu faço aquilo, tudo já faço, né, tinha alguns detalhes que ele não sabia. Por que ele não sabia? Porque ele não tinha essa intimidade. Ele não andou os 3 anos com Jesus ali naquele lugar. Ele conheceu Jesus ali naquela ocasião. Ele conhecia talvez a fama de Jesus. Os outros não, os outros conheciam, os discípulos já conheciam. E aí Jesus fala, em Mateus 28, ele fala: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas, né, até a consumação dos séculos. Então, fazer a vontade de Deus é também ir, né, e anunciar para o outro qual é a vontade dele. Pregar para o outro, ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado ou ensinado. E Jesus, ele diz também uma palavra que é muito forte para a gente, em Mateus 6, diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha que coisa forte, pesada para a gente. E aí muitas vezes a gente se pergunta, será que eu estou nessa situação? Porque quem é que vai entrar nos céus? É aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse sim entrará no reino dos céus. Então a condição para a gente estar entrando também no céu, no reino dos céus, é fazer a vontade do Pai. Então precisamos entender qual é a vontade dele para realizar a vontade dele. Uma certa ocasião eu trabalhava numa empresa e aí conversando com um amigo lá que não era crente, né? Não sei se vocês lembram, os mais velhos devem lembrar, aqui no Brasil, logo ali em Lucas, tinha uma empresa ali que eu não sei se passo muito pouco por ali hoje, mas tinha um versículo, um salmo, né? Tinha um salmo, aí ele viu, isso já é antigo, isso tem mais de 20 anos que aquela empresa tem ali. Na época eu trabalhava aqui na Baia, era 1990, 80 e pouco, 90. Naquela ocasião eu falei para ele essa palavra, falei assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ele ficou escandalizado. Ficou chateado comigo. Por que eu falei isso? Porque eu não conhecia, né? Eu não sabia do que ele estava falando, não conhecia a empresa, e depois eu fiquei sabendo que o proprietário daquela empresa é realmente um homem de Deus, um evangélico, né? Temente ao Senhor, e por isso ele colocou aquele versículo lá. Mas nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. A gente vê muitas pessoas, irmãos, aí que estão cantando, que estão, né, fazendo isso e aquilo, e dizendo que é para Deus. Na verdade não é para Deus, é para si mesmo. Não estão fazendo para Deus, estão fazendo para si. E esses que não fazem para Deus, fazem para as suas próprias conveniências, eles estão incluídos nisso aqui. Fala Senhor, Senhor, mas não entrará no reino dos céus. Aí vão falar: não, mas eu orei, eu expulsei demônio, eu curei não sei o quê. Jesus vai falar assim: aparta daqui, que eu não te conheço. São palavras duras para a gente que está querendo ser feliz. Maravilha, eu estou na igreja, estou salvo. Não é simples assim. Estou na igreja, mas tenho que fazer a vontade de Deus para ser salvo, né? Para alcançar o reino dos céus. Estou na igreja, mas eu tenho que fazer a vontade de Deus. É duro, mas é uma realidade, irmãos. E precisamos entender isso. Deus não fala isso para diminuir ninguém. Ele fala para que a gente tenha verdadeiramente uma vida com Ele, e que naquele último dia a gente possa ser chamado para poder morar nas mansões celestiais, morar nesse céu que Jesus está falando aqui. E Paulo, ele fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou por si, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício agradável a Deus, em cheiro suave. Então, ser imitador. Paulo está falando, tem um versículo que diz: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Por que Paulo falava isso? Porque ele
tinha consciência de que ele estava fazendo a vontade de Cristo. Né? É diferente do meu pai antigamente. Quando eu era pequenininho, né, meu pai falava assim: faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Né? Alguém escutou isso aqui do seu pai? Eu escutei. Hoje não se escuta mais isso, né? Mas eu sempre achei isso muito estranho, porque ele fumava, ele bebia, e eu não podia fumar, não podia beber. Então, nesse aspecto, ele não foi um bom exemplo para mim, né? E nem para, graças a Deus, nenhum dos meus irmãos fuma nem bebe. Graças a Deus, acho que a gente ficou traumatizado, ou então realmente o que ele falou foi, né, tinha falado com tanta autoridade ali, ó, não faz o que eu faço, e nós assumimos aquilo para a nossa vida. Ainda bem que assumimos a coisa boa, né? E nenhum dos meus irmãos, são 6 irmãos, nenhum dos 6 nem bebe nem fuma. E nós vimos a minha avó fumar, meu avô beber, minha avó beber, minha mãe fumava, todo mundo em casa fumava. Então, Paulo ele tinha essa autoridade de falar: seja meus imitadores. Será que nós temos essa autoridade de falar também para alguém? Será que eu tenho a autoridade de falar para o meu filho: seja meu imitador, me copia, me imita, faz o que eu estou fazendo? Hoje é muito difícil, né? A gente vive num mundo em que as pessoas aprendem muitas coisas mais nas redes sociais do que pessoalmente, um com o outro, em convívio social. Se aprende muito mais vendo as redes sociais. E se aprende tudo errado, porque a maioria das coisas é tudo falso, né? A pessoa se pinta toda para ficar ali na frente da câmera, e quando ela está fora da câmera, como é que ela é? É um monstro. Deve ser um caco. Tem até vergonha, por isso que ela não aparece. Brincadeira, né? Tem muita gente bonita, né, que nem precisava de batom, nem precisava de nada disso, mas coloca, não sei porquê. E aí, Filipenses ele fala também, né, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, e cada um considere o outro superior a si mesmo. Então, estou falando nessas coisas de cumprir, de fazer, porque às vezes a gente se confunde, acha que a gente está fazendo alguma coisa que está agradando a Deus, na verdade não está. Né? E quando Paulo escreve, ele fala assim: ó, vocês não podem fazer nada por vanglória e nem por contenda, porque isso não agrada a Deus, isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é diferente. A vontade de Deus é amar o próximo como a ti mesmo, né? Não é fazer por arrogância, por vanglória, né? Ou por contenda. Tem gente que age dessa forma: não, vou fazer, não, porque ele falou para não fazer, eu vou fazer. Não, meu chefe falou para não fazer, eu vou fazer. Fulano falou para não fazer, eu vou fazer. É que nem aquela criança pirracenta, né? Papai fala para não fazer, ele vai lá e faz, só de pirraça. Né? Faz por contenda, né? Ou faz para se vangloriar. Então, a Bíblia ela nos ensina tudo isso. Temos que buscar e cumprir a vontade de Deus. Então, essa é a nossa missão. E aí Paulo, quando ele fala aos Coríntios também, interessante, ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Nisso aqui, irmãos, a gente vê o resumo do que é a vontade de Deus. É o amor, é amar, amar incondicionalmente, amar, né, o teu inimigo, amar aquele que não gosta de você, amar o teu amigo, né, é demonstrar amor. O ato, né, de relacionamento, ele não pode ser, né, saudável se ele não tiver o amor. Ele não é um relacionamento saudável se não tiver amor. Um casal, quando chega a se separar, é porque já passou de todos os limites.
Então, Paulo está mostrando aqui, cumprir a vontade de Deus. Se você entender que você amar é cumprir a vontade de Deus, o resto vai vir. O resto é consequência, né, de uma vida de amor. Né? Então, amar ao teu próximo, você vai estar fazendo a vontade de Deus. Porque quem ama, né, como diz, né, a palavra, quem ama não maltrata. Quem ama o próximo não maltrata. Né? É como você se ama e você não se maltrata, você não se machuca. Então, e 1 Timóteo diz, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha a coisa interessante, como a prática, como o fazer a vontade de Deus, ela tem uma influência não só na nossa vida, mas como na vida das outras pessoas. E Paulo está falando a Timóteo, você faz isso porque assim você vai se salvar a si mesmo e depois você vai salvar os que te ouvem, aos que estão ao teu redor. Ou seja, você fazendo o certo, você vai influenciar as pessoas ao teu redor a fazer o certo também. E a terceira coisa, irmãos, é o ensinar. Porque não adianta a gente buscar, praticar e não passar para ninguém. E a gente ficar com a gente mesmo. O reino de Deus não cresce dessa forma. O reino de Deus cresce quando nós apresentamos, quando nós expandimos, quando nós ensinamos. É por isso que nós temos a igreja, é por isso que a gente tem a geração vida. A geração vida que fica lá em cima, as criancinhas que ficam aprendendo, né, os professores da escola dominical, na escola bíblica dominical que estão ensinando. Tudo isso é para multiplicar o reino de Deus, porque sem isso o reino de Deus não cresce. Por que a igreja chegou até hoje, né, desse jeito, crescendo? Porque foi ensinado. Os apóstolos eles iam de casa em casa ensinando tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. Como Jesus falou, você vai por todo mundo pregando a todas as nações e ensinando a guardar, a cumprir tudo que eu vos tenho ensinado, tudo que eu vos tenho mandado. Então, é uma necessidade, irmãos. A gente só consegue expandir e crescer a partir do momento que a gente começa a ensinar também. Você já percebeu, não sei, aqui tem alguns professores, tem muitos professores aqui, e até mesmo na escola bíblica dominical, quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo. É interessante que quantas coisas são reveladas na hora que você está ensinando alguém. Né, professor? O Vinícius, professor, quem mais professor aqui? O Wellington, então, tem professoras aqui. E essas coisas, irmãos, não estou falando dos professores da escola bíblica dominical, não, estou falando do geral. Né? Eu aprendi muita coisa quando eu ensinava. Eu costumava, na empresa que eu trabalhava, não sei o motivo, né? O meu chefe lá gostava que eu fosse dar palestra dos equipamentos que a gente representava, que a gente vendia. Né? Não sei porque, desde criancinha que eu sou crente, e crente sabe falar bem, né? Não tem medo de público, né? Porque os outros lá, quando começavam a falar, gaguejava. Porque eu não tinha essa experiência. Eu também não tenho tanta experiência, mas eu conseguia desenvolver bem. E ele me chamava. E muitas vezes, irmãos, eu acabava aprendendo mais do que ensinava. Aprendia, porque quando você ensina, você tem a necessidade de buscar. E quando você busca, você aprende mais. E até mesmo no convívio, né? No convívio de uma aula, sai alguém que traz uma revelação, traz uma coisa que você não sabia. Então, ensinar é uma necessidade. Nós não podemos reter todo o conhecimento, tudo aquilo que a gente tem recebido de Deus para nós mesmos. A gente tem que compartilhar, a gente tem que ensinar, fazer o que Jesus falou. Ide por todas as nações, ensinando, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar tudo que vos tenho mandado. E 1 Timóteo também, beber álcool mesmo, né?
1 Timóteo 4 diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Paulo estava falando para Timóteo: você tem que continuar ensinando, tá? Lendo, tá? Ensinando, até que eu vá aí perto de você, até que eu vou estar contigo, né? Então, persiste, é uma persistência, é insistência. A coisa mais difícil que a gente tem hoje em dia, na verdade, é nesse campo do ensino, porque todo mundo acha que sabe de tudo. Todo mundo acha. Eu já sei, já conheço. E quando você vai ensinar alguém que acha que já sabe tudo, é uma dificuldade. A dificuldade, porque a pessoa já está com a mente bloqueada ali, né? E ela não está com a mente aberta para receber mais. Ainda mais quando ela julga que é mais sábia do que quem está ensinando. Uma vez, quando eu entrei no curso de engenharia, no primeiro ano, e a gente tem lá cálculo matemático, integral, derivada, essas coisas todas que é uma complicação. Eu não me dei muito mal, porque eu vim de uma escola técnica, né, de formação de eletrônica, e eu já tinha dado isso tudo. Mas tinha gente lá que era da administração, educação física, então já viu, né? Mas tinha um aluno lá que ele era tão arrogante, um aluno tão assim, e ele queria bater de frente com um professor de matemática, cara, que passou em primeiro lugar em concurso da Marinha. Cara, o camarada era um fera. O camarada era o melhor professor de matemática que eu já tive. E ele queria bater de frente com o professor. Ele se dava mal toda hora, né? Ele achava que sabia muito. Ele achava que sabia mais que o professor. Conclusão. Ele não terminou o primeiro semestre, foi embora. Não ficou. Primeiro ano, antes de encerrar o ano, já tinha saído, já tinha fugido da escola. Por quê? Ensinar pessoas que já acham que sabem tudo é difícil. E hoje a gente, infelizmente, vive esse tempo. Por isso que Paulo está falando assim, persiste, insiste, seja insistente, fique batendo na tecla. Eu tenho uma pessoa do meu lado, que é a pastora Elizabeth, ela tem o método dela é esse. Ela fica ali, repetindo. Às vezes, amor, tu fica chata, fica repetindo. Mas o método dela, ela é pedagoga, então ela aprendeu esse método e tem que repetir, tem que falar, né, para que as pessoas entendam. Mas é isso que a gente aprende da palavra de Deus. E quando Jesus fala bater, é insistência. Quando ele fala pedir, é insistência. É você ser persistente naquilo que você está buscando, naquilo que você quer fazer. Né? E aqui Paulo está falando para Timóteo: ensina, seja persistente em ler e ensinar. Porque o ensinar vai fazer diferença na vida do teu filho. O que você tem ensinado para o teu filho? O que você tem ensinado para os que estão ali no teu convívio familiar? Né? O que nós temos ensinado? A gente senta para ver videozinho e ri, gargalhada. Né? O evangelho hoje está sendo muito escarnecido aí fora. Está sendo muito escarnecido e o povo de Deus não faz nada. Fica rindo. Aparece um videozinho, uma piadinha no YouTube, no Facebook, as pessoas ficam comentando. Está escarnecendo do evangelho, está escarnecendo de você, de mim, e a gente fica quietinho. Não faz nada, a gente não ensina a verdade. A gente não rebate essas coisas. Né? E aí acontece isso tudo que está acontecendo hoje. A igreja sofrendo um momento crítico, sensível. Por quê? Porque a gente não se põe no nosso lugar, a gente não se impõe. Nós somos crentes, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus foi morto na cruz por mim e por você, e você não faz nada, e você não se manifesta, você não se impõe. Nós não nos impomos. Jesus pagou o preço para que a gente cumprisse tudo isso aqui, para que a gente buscasse a sua face, o seu reino, né, para que a gente cumprisse, para que a gente ensinasse. Jesus morreu. E a gente fica rindo. Né? Isso, irmãos, é uma coisa muito séria. A gente fala isso, mas é sério. Porque parece que a gente está brincando de ser crente, ao invés de ser crente de verdade.
Muitos estão brincando de ser crentes. E a gente vê isso aí nas redes sociais, tantas coisas que acontecem, que aparecem, tanta coisa, irmão. Eu procuro não ver. Eu tenho uma semana que eu não vejo, não entro nas redes sociais. Ainda mais agora que a gente não está transmitindo, né? Nem me preocupo mais. Eu só me preocupo assim, eu vou lá no canal do YouTube, né? Vejo as nossas programações, claro. Eu sigo não, né? Que eu só sigo a Jesus, não sigo ninguém. Mas eu acompanho algumas, né? Alguns ministros, alguns pastores, né? Até para a gente saber o que está acontecendo aí no mundo, né? Aí fora. É importante a gente saber disso. Então eu vejo essas coisas também. Não sou alienado também não. E 2 Timóteo 4 diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e dos homens e do Senhor Jesus Cristo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, encha tempo e fora de tempo, reguardas, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Paulo continua falando para Timóteo sobre essa necessidade de ensinar, né, de pregar, e a tempo e a fora de tempo. Quando ele fala pregar a tempo e a fora de tempo, é porque não tem tempo para pregação. Pregação é todo dia. É no ônibus, em casa, na rua. Né? A gente vê às vezes lá no centro de Nova Iguaçu, pessoal lá com caixa de som gritando. Alguns acham aquilo uma loucura. Realmente, para o mundo é loucura. Ver um camarada com uma caixinha desse tamanho aqui, falando e pregando, e as pessoas tudo passando, ninguém para dar atenção. Parece loucura. Mas ele está falando, fazendo o que Deus falou para ele fazer. Quem é que vai julgar? Se ele estivesse falando outra besteira, mas ele está pregando a palavra, ele está lendo o texto bíblico e ensinando, ele está fazendo o que eu e você não faz. Porque talvez por falta de coragem, por falta de ousadia, a gente acaba não fazendo. E aí Deus tem que usar essas pessoas para pregar o evangelho dele na praça pública, né, no meio da rua, no trem, no ônibus. E o interessante, irmãos, é que crente passa ali e ri, e faz chacota de uma pessoa dessa. Né? Isso acontece. Ao invés de estar orando pelo irmão, fala: irmão, opa, Senhor, dá ousadia, continuando dando ousadia, fazer aquela oração que Pedro e João fizeram. Senhor, continue nos dando ousadia para continuar pregando a tua palavra. Então, Paulo está falando para Timóteo: pregar a tempo e a fora de tempo. Não existe situação adequada para pregar. Não existe. Existe a necessidade de a gente pregar o evangelho, da gente falar das verdades de Deus. Então, irmãos, esses 3 pontos que nós vimos aqui: buscar, cumprir e ensinar, são 3 coisas que não podem faltar na vida do crente. Você tem que buscar em Deus, você tem que cumprir a vontade de Deus, e você tem que transmitir aquilo que Deus passou para você, ou seja, você tem que ensinar aquilo que você tem aprendido. Não fique só para você. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar nessa ministração, nessa palavra, que o Espírito Santo possa falar mais aos nossos corações, sabendo que cada um de nós tem um chamado, e esse chamado ele tem que ser cumprido com excelência, com toda a excelência, e a excelência nisso, né, o cumprimento disso com excelência está nesses aspectos: buscar, fazer, né, cumprir e ensinar. Amém? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos e fala com o Senhor nessa hora. Que você coloque no teu coração o mesmo sentimento que Esdras colocou no coração dele. Depois você pode ler em Esdras, lá no capítulo 7, o versículo 10 é esse que diz: então Esdras tinha preparado o seu coração. Olha que coisa forte.
Ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para ensinar a lei do Senhor. Ele preparou o seu coração. Teu coração está preparado? Teu coração talvez está cheio de tantas coisas que só ocupam espaço. E Esdras, quando coloca isso, preparou o coração, eu entendo que ele tirou muita coisa que podia atrapalhar, que podia ocupar espaço no coração dele desnecessário. Então que você faça essa oração: Senhor, que o meu coração esteja preparado para te buscar. Que o meu coração esteja preparado para cumprir. E que o meu coração esteja preparado para ensinar. Você não está aqui à toa, por menos qualificado que você possa se achar nesse campo espiritual. Você pode buscar em Deus. Ah, mas eu não sei, eu não conheço, eu não... Busca no Senhor. Busca em Deus e Ele vai te dar direção. Busque qual é a vontade dEle. Não é por muito falar que a gente vai ser ouvido. Não é por muito falar que nós vamos alcançar bons resultados. Mas às vezes as poucas palavras ela têm um efeito muito maior na vida do outro. Talvez se você simplesmente falar para alguém desesperado que Jesus o ama, é o suficiente. Mas o teu coração tem que estar preparado para isso. Irmãos, quando o nosso coração está preparado, as palavras saem de nossa boca de forma como uma espada e alcança o alvo e alcança o objetivo. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Aleluia. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, aleluia, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Deus não abre mão de você. Você é importante para Ele. Você é importante. Ele não vai abrir mão de você, porque você foi chamado. Você tem um chamado e precisa cumprir esse chamado. Entenda, não necessariamente você tem que cumprir esse chamado dentro de uma igreja. Às vezes você tem que cumprir lá no seu meio de trabalho, na sua escola, na sua família, no bairro onde você mora. O chamado é para ser cumprido. Ele não tem necessariamente ser em específico lugar. É onde o Senhor te colocou.
onde Deus te colocou, ali você tem que cumprir o chamado dele. E ele vai, assim como ele fez com Jonas. Jonas fugiu, que nós estudamos hoje. Ele fugiu daquele chamado, daquele objetivo que Deus tinha, mas Deus foi lá e colocou ele de volta no caminho. Se você não entrar no caminho e quiser fugir, Deus vai te colocar no caminho. É isso que ele vai fazer. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nos colocar, Senhor, à tua disposição. Assim como Esdras, assim como Josafá, assim como tantos outros, ó Deus, colocou no seu coração a necessidade, Senhor, de te buscar. Nós queremos que essa necessidade, Senhor, seja forte em nós. Senhor, tira de nós o desejo de buscar outras coisas. Senhor, aquilo que Jesus falou, o que comer, o que vestir, o que beber, são necessidades que são supridas todos os dias de nossa vida. Muitas vezes não precisamos nem buscar isso, mas nós ficamos preocupados com isso. Mas ensina-nos, Espírito Santo, a buscar primeiro o teu reino, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Ensina-nos, Espírito Santo, a andar no caminho correto. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, te abençoe. Que você possa sair daqui esta noite alimentado pela palavra e permitir que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Não saia daqui e vá se contaminar com outras coisas, mas tenha o coração aberto para permitir que Ele continue falando a você. Amém? Se você pode aplaudir esse Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor e a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa adoração esta noite. Receba a nossa vida, Senhor, neste lugar, no teu altar, na tua presença, Pai. Senhor, obrigado, Pai, por esta noite, por estarmos aqui na tua casa. Pedimos, Pai, que tu nos leve em segurança agora, no nosso retorno aos nossos lares. Conceda-nos, Pai, uma noite abençoada, Senhor, uma semana de bênçãos e uma semana com oportunidades, Pai, de poder, Senhor, cumprir a tua vontade. Cumprir, Senhor, esses 3 passos, que é buscar, cumprir e ensinar. Deus, nos dê essa oportunidade, no nome de Jesus. Leva-nos em paz, livra-nos de todo o mal. No nome de Jesus oramos assim, Pai. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, não só agora, mas para todos sempre. Que a igreja abençoada do Senhor diga amém, amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Um forte abraço, uma boa semana para todos vocês.